Nona lição: o hábito de fazer mais do que a obrigação. Querer é poder. Pode parecer que nos afastamos do nosso assunto iniciando esta lição com uma dissertação sobre o amor. Mas se o leitor se abstiver de dar a sua opinião até ter terminado a leitura, concordará que essa questão do amor não poderia ter sido omitida sem prejudicar grandemente o valor da lição. A palavra amor é empregada aqui num sentido muito geral. Há muitos objetos, motivos e pessoas que despertam em nós o sentimento do amor. Há trabalhos de que não gostamos, outros que nos agradam moderadamente e, sob certas condições, pode haver trabalhos que amamos realmente. Os grandes artistas geralmente amam o seu trabalho. O trabalhador diário, por outro lado, em geral, não somente acha desagradável o seu trabalho, como pode até mesmo detestá-lo. O trabalho que se faz unicamente com o fim de ganhar a vida raramente é amado. O mais das vezes é desagradável, ou até mesmo detestado. Quando se ocupa no trabalho que lhe dá prazer, o homem pode trabalhar durante longas horas sem sentir cansaço. O trabalho que desperta ódio ou aborrecimento logo traz a fadiga. A resistência do homem depende em grande parte da satisfação. Insatisfação é o prazer que sente no que está fazendo. Conforme o leitor terá observado, estamos aqui colocando as bases para a afirmação de uma das mais importantes leis dessa filosofia, isto é, o homem é mais eficiente, mais rápido e obtém melhores êxitos quando empenhado num trabalho pelo qual sente amor ou que realiza em benefício de uma pessoa amada. Sempre que o elemento amor entra em qualquer tarefa que realizamos, a qualidade do trabalho melhora imediatamente e aumenta a sua quantidade, sem que haja aumento correspondente de fadiga. Há alguns anos um grupo de socialistas, ou, antes, cooperativistas, organizou uma colônia no estado de Louisiana, comprando vários hectares de terra. Começaram, então, a trabalhar por um ideal que julgavam lhes tornaria a vida mais feliz e despreocupada. Tratava-se de pôr em prática um sistema no qual cada pessoa seria encarregada do trabalho que mais lhe agradasse. A ideia era não pagar salários. Cada pessoa teria o seu trabalho preferido, ou o trabalho para o qual se julgasse mais capacitado. Os produtos desse trabalho em conjunto se tornariam propriedade comum. Tinham uma fazenda, uma fábrica de laticínios, uma olaria, gado, criação de aves e, ainda, uma escola e uma tipografia, onde era impresso um jornal. Um sueco que viera de Minnesota reuniu-se à empresa e, a seu pedido, colocaram-no na tipografia. Em breve queixou-se de que não gostava do trabalho, e puseram-no a trabalhar na fazenda, operando um trator. 2 dias desse trabalho foram suficientes para aborrecê-lo, e pediu nova transferência, e designaram-lhe um lugar na fábrica de laticínios. Mas não conseguiu lidar com as vacas, e dessa vez foi transferido para a lavanderia, onde permaneceu apenas um dia. De 1 a 1, experimentou todos os trabalhos, mas não gostou de nenhum. Parecia não se adaptar a essa ideia de cooperativa, e estava a ponto de ir embora quando alguém lembrou que havia um trabalho que ele não experimentara ainda. Era o trabalho na olaria. Deram-lhe um carrinho de mão, no qual ele carregava tijolos, que ia empilhando no pátio. Passou-se uma semana e não surgiu nenhuma queixa. Quando lhe perguntaram se gostava do trabalho, respondeu: achei o trabalho que me agrada. Preferira carregar tijolos a fazer qualquer outro trabalho. Mas se o trabalho se adaptava à sua natureza, trabalhar sozinho, num ofício que não exigia nenhum esforço mental e nenhuma responsabilidade, era justamente o que desejava. Quando acabou de carregar e empilhar todos os tijolos, foi embora, porque não tinha mais o que fazer. Acabou-se o trabalho que me agradava, disse ele traço. Agora volto de novo para Minnesota. E voltou mesmo. Quando um homem está empenhado num trabalho que o agrada, não sente dificuldade em fazer mais e melhor do que a sua obrigação. E por essa razão todos nós devemos a nós mesmos fazer o possível para encontrar o tipo de trabalho que mais nos agrada. Tenho um motivo justo para dar esse conselho aos leitores deste curso, pois eu próprio agi dessa maneira e não tenho nenhuma razão para me arrepender. Parece-me oportuno narrar aqui um caso pessoal,
referindo-se tanto ao autor como à filosofia da lei do triunfo. O meu objetivo assim fazendo é demonstrar que o trabalho realizado por amor do próprio trabalho jamais ficou ou ficará perdido. Toda esta lição é destinada a provar que realmente vale a pena prestar mais serviços do que é nossa obrigação. Mas esse esforço seria vazio e sem utilidade se o autor não tivesse ele próprio praticado tal regra, durante muito tempo, estando assim apto para provar a justeza do que assevera. Por mais de um quarto de século tenho me dedicado ao trabalho do qual se desenvolveu essa filosofia, e sou absolutamente sincero quando repito o que já tenho declarado várias vezes no decorrer deste curso, isto é, que tenho sido amplamente recompensado pelo meu trabalho, com o prazer que sinto, à medida que prossigo, mesmo que nada mais receba. O meu trabalho sobre essa filosofia forçou-me, há anos, a escolher entre lucros financeiros imediatos, que eu poderia ter conseguido dirigindo todos os meus esforços numa linha absolutamente comercial, e a remuneração que viria muitos anos depois, que tanto é representada pelos habituais estándares financeiros como por outras formas de pagamento que só podem ser medidas em termos do conhecimento acumulado, o que nos torna possível sentir mais prazer na vida. O homem que se empenha no trabalho que lhe agrada nem sempre conta, na sua escolha, com o apoio dos amigos mais íntimos e dos parentes. Combatendo as sugestões negativas dos amigos e dos parentes, precisei lançar mão de grande parte das minhas energias durante os anos que passei ocupado em pesquisas, com o propósito de organizar, classificar e experimentar o material necessário para este curso. Tais referências pessoais são feitas apenas com o objetivo de demonstrar aos leitores dessa filosofia que raramente, ou nunca, alguém pode esperar empenhar-se no seu trabalho predileto sem encontrar obstáculos de qualquer natureza. Geralmente os principais obstáculos no caminho daqueles que desejam se dedicar ao seu trabalho preferido são apresentados pelo fato de que nem sempre o trabalho pelo qual se sente mais amor é o mais lucrativo. Entretanto, essa desvantagem, a única encontrada por quem quer que se dedique a um trabalho preferido, é geralmente compensada por dois grandes benefícios. Primeiro, geralmente a pessoa encontra no trabalho a maior de todas as recompensas, uma felicidade sem preço, e, em seguida, a sua recompensa em dinheiro, quando comparada com o esforço de uma vida inteira, é sempre muito maior, pela simples razão de que o trabalho realizado com amor é, quase sempre, em quantidade maior e de melhor qualidade do que o trabalho que se faz unicamente por dinheiro. A mais embaraçosa e posso dizer sem nenhuma desonra desastrosa oposição à minha escolha veio da parte de minha mulher. Isso talvez explique as minhas frequentes referências, no decorrer de todo este curso, ao fato de que uma esposa pode ajudar ou destruir um homem, conforme lhe dá ou retira sua cooperação e estímulo no trabalho. Minha esposa achava que eu devia aceitar um emprego com salário fixo, que garantisse uma renda regular por mês, porque eu havia demonstrado, nos poucos empregos que tivera, uma capacidade para ganhar de 6 a 10 mil dólares por ano, sem grande esforço de minha parte. Por um lado, eu compreendia o ponto de vista de minha mulher, e simpatizava com ele, pois tínhamos filhos pequenos, que devíamos sustentar e educar, e um salário regular, mesmo que não fosse muito grande, parecia coisa indispensável. Apesar desse argumento lógico, preferi não seguir o conselho de minha mulher. Vieram então em seu auxílio as forças combinadas da família dela e da minha, e todos, reunidos, acusaram-me de teimosia, e insistiam para que eu me dispusesse a aceitar um emprego com salário fixo. Ocupar-se em estudar a humanidade, diziam eles, podia estar muito bem para alguém que dispusesse de tempo e meios para isso, mas para um homem casado, com filhos pequenos para sustentar e educar, tal coisa não era possível. Não há pessoa mais perigosa para si mesma e para os outros, do que aquela que julga sem conhecer os fatos. Permaneci, contudo, inflexível. Tinha feito a minha escolha, e estava disposto a levá-la adiante. A oposição não capitulou ante o meu ponto de vista, mas pouco a pouco, como era natural, diminuiu a pressão. Nesse ínterim,
A certeza que a minha escolha dera como resultado, pelo menos provisoriamente, uma situação difícil para minha família, e a ideia de que os meus mais caros amigos e parentes não estavam de acordo comigo, concorreram grandemente para aumentar as minhas dificuldades. Felizmente, nem todos os meus amigos julgavam que eu havia feito uma escolha desacertada. Encontrei alguns amigos que acreditavam que eu havia feito uma escolha que acabaria por me levar ao topo da montanha das realizações. E não somente acreditavam nos meus planos, como também procuraram me dar conforto e coragem, no momento em que era tão impiedosamente vergastado pela adversidade e pela oposição dos parentes. Desse pequeno grupo de amigos fiéis que me deram apoio, num momento em que isso se fazia mais preciso, talvez haja um que merece especial referência. Edwin G. Barnes, sócio de Thomas Edison. O Sr. Barnes interessou-se pelo meu trabalho há quase 20 anos e ele devo poder declarar aqui que, se não fosse a minha fé absoluta na verdade da filosofia da lei do triunfo, teria cedido à persuasão dos meus amigos e parentes e procurado um meio de amainar a tempestade, aceitando um emprego com ordenado fixo. Isso me teria poupado muitos aborrecimentos e uma infinidade de críticas, mas teria também destruído todas as esperanças da minha vida, e, finalmente, eu teria perdido também, com toda a probabilidade, a melhor e mais desejável de todas as coisas, a felicidade, pois me senti sempre muito feliz no meu trabalho, até durante os períodos em que a remuneração que recebia por ele não podia ser medida senão por meio de um amontoado de dívidas, que não me era possível saldar no momento. Talvez isso possa explicar, até certo ponto, por que foi tão acentuada a questão da escravização às dívidas, na quarta lição, sobre o hábito da economia. Queríamos que essa lição ficasse profundamente gravada. Edwin Barnes não somente acreditava na verdade da filosofia da lei do triunfo, como também os seus próprios êxitos financeiros e a sua associação com o maior inventor do mundo demonstravam que ele estava apto para falar com autoridade acerca das leis por meio das quais se pode obter o triunfo. Comecei os meus trabalhos de pesquisa com a certeza de que seria bem-sucedido se procedesse com inteligência e um verdadeiro desejo de triunfar, e se seguisse certas regras de proceder, até então desconhecidas. Queria saber quais eram essas leis e como podiam ser aplicadas. O Sr. Barnes tinha a mesma crença. Além disso, estava em condições de saber que as extraordinárias realizações do seu grande sócio eram inteiramente o resultado de alguns princípios que mais tarde foram experimentados e incluídos nessa filosofia. A seu ver, seria possível acumular dinheiro, desfrutando paz de espírito e encontrando também felicidade, por meio da aplicação de leis invariáveis, que qualquer pessoa podia dominar e aplicar. Essa era também a minha crença. Tal crença transformou-se agora não numa simples probabilidade, mas numa realidade comprovada, e espero que todos os leitores deste curso compreendam isso, depois de terem assimilado a leitura. Rogamos ao leitor que tenha sempre em mente o fato de que durante todos esses anos, não aplicava somente o princípio que faz o assunto desta lição, o hábito de fazer mais do que a obrigação, como também ia muito mais longe, pois fazia então um trabalho pelo qual não esperava jamais receber pagamento. Dessa forma, depois de anos de caos, adversidades e oposição, a obra ficou terminada e pronta para a publicação. Durante algum tempo nada aconteceu. Eu estava por assim dizer repousando antes do passo que deveria dar logo em seguida, isto é, entregar a obra ao público, que, eu tinha razões para acreditar, lhe daria boa acolhida. Deus escreve certo por linhas tortas. Durante os primeiros anos da minha experiência essa máxima me parecia absolutamente vazia de sentido. Mas hoje modifiquei tal opinião. Fui então convidado para fazer uma conferência em Canton, Ohio. Fizera-se grande publicidade dessa conferência e havia razões para se esperar que eu teria um grande auditório. Contudo, certos meetings convocados por grupos comerciais competidores arrebataram grande parte do meu auditório, e à conferência compareceram apenas 13 pessoas. Foi sempre minha opinião que um homem deve se esforçar por fazer o melhor possível, sem olhar a remuneração,
as pessoas ou a classe a que serve. Naquele momento, qualquer coisa despertou em mim o sentimento de que a roda da fortuna se voltava contra mim. Contudo, isso foi um incentivo para mim. E, se já falei alguma vez de maneira convincente, foi bem naquela noite. No íntimo, porém, eu sentia que havia fracassado. Somente no dia seguinte foi que eu soube que a minha palestra tinha obtido sucesso e que, naquele primeiro impulso, a filosofia da lei do triunfo dera um grande passo à frente. Um dos meus 13 ouvintes era o falecido Dom R. Mellet, o proprietário do Canton da Linneus, e a quem já fiz ligeira referência na introdução. Logo que acabei a conferência, saí pela porta dos fundos e fui diretamente para o hotel, sem querer falar com nenhum dos meus 13 ouvintes. No dia seguinte recebi um convite de Mellet para ir ao seu escritório. Como eu havia sido convidado, deixei que ele falasse primeiro. Mellet começou mais ou menos da seguinte maneira: poderia me contar toda a história da sua vida, desde a infância até o momento presente? Respondi-lhe que estava disposto a isso se ele quisesse perder bastante tempo para ouvir a narrativa, que não seria curta. Ele me disse que sim, e, antes que eu começasse, recomendou-me que não omitisse o lado desfavorável da história. O que desejo, disse ele, é que conte tanto as vantagens como as desvantagens. Me deixe ver na sua própria alma, não do ponto de vista mais favorável, e sim de todos os ângulos. Falei durante 3 horas, enquanto Mellet escutava atentamente. Nada ocultei. Falei-lhe sobre as minhas lutas, os meus erros, o meu impulso para ser desonesto quando a maré da fortuna voltava rapidamente contra mim e como o meu melhor discernimento prevaleceu, afinal, mas somente depois de se ter travado um combate prolongado entre mim e a minha consciência. Disse-lhe como conceber a ideia de organizar a filosofia da lei do triunfo, como colher o material que entrara na elaboração dessa filosofia. Falei-lhe das experiências que havia feito e que deram em resultado a eliminação de alguns dados e a conservação de outros. Quando terminei, Mellet disse o seguinte: quero lhe fazer algumas perguntas particulares e espero que responda com tanta franqueza como me contou a sua história. Ganhou dinheiro com os seus esforços? E, se não ganhou, sabe a razão disso? Não, respondi eu. Não acumulei mais do que experiências, conhecimentos e algumas dívidas, e a razão disso é facilmente explicável. A verdade é que estive tão ocupado durante todos esses anos, procurando eliminar um pouco da minha própria ignorância, de modo a poder colher e organizar os dados que entraram na filosofia da lei do triunfo, que não encontrei oportunidade nem inclinação para dirigir os meus esforços no sentido de ganhar dinheiro. O ar sério de Dom Mellet abrandou, para minha surpresa, com um sorriso, e ele pousou a mão no meu ombro, dizendo: sabia a resposta, antes mesmo de ouvi-la, mas me admira que o senhor soubesse disso. Provavelmente, sabe que não é o primeiro homem do mundo que teve de sacrificar a remuneração financeira imediata em benefício do acúmulo de conhecimentos. Na verdade, a sua experiência tem sido a de todos os filósofos, desde Sócrates até os nossos dias. Essas palavras soaram nos meus ouvidos como música. Eu tinha feito ali uma das confissões mais difíceis da minha vida: desnudar a minha alma, confessando derrotas temporárias em quase todas as encruzilhadas por onde passara, nas minhas lutas, e tive de admitir que um representante da filosofia da lei do triunfo também experimentara derrotas temporárias. Como isso parecia incoerente, sentia-me estupidificado, humilhado, embaraçado, sentado ali, sob o olhar mais agudo e mais pesquisador que já vira. O absurdo de tudo isso surgiu na minha mente como um relâmpago. A filosofia do triunfo fora criada e propagada por um homem que era evidentemente um fracasso. A ideia me impressionou a tal ponto que a expressei em palavras. O quê? Exclamou Mellet. Um fracasso. De certo, prosseguiu ele, conhece a diferença entre fracasso e derrota temporária. Um homem que cria uma única ideia não é um fracasso, e, muito menos, seria aquele que cria uma filosofia completa,
que servirá para suavizar as decepções e diminuir as provações de futuras gerações. Admirava-me de ser objeto daquela entrevista. A minha primeira conjectura foi que Melet desejava alguns fatos para servir de base a um ataque, no seu jornal, contra a filosofia da lei do triunfo. Talvez essa ideia se originasse de algumas das minhas experiências anteriores com jornalistas, alguns dos quais tinham sido meus antagonistas. De qualquer maneira, desde o início da entrevista eu decidi apresentar-lhe os fatos, sem embelezá-los, sucedesse o que sucedesse. Antes de deixar o escritório de Melet, tínhamos nos tornado sócios, tendo ficado combinado que ele se demitiria do cargo de editor do Canton da Linneus e passaria a tomar a direção dos meus negócios, logo que se pudesse resolver isso. Nesse ínterim, comecei a escrever uma série de editoriais, baseados na filosofia da lei do triunfo, e que eram publicados na edição de domingo do Canton da Linneus. Um desses editoriais, intitulado Fracasso, e que aparece numa das lições deste curso, chamou a atenção do juiz Albert Gary, então presidente do Conselho Diretor da United Statistique Corporation. Disso resultou um entendimento entre Melet e Gary, que, por sua vez, deu em resultado uma oferta deste último para adquirir o curso da Lei do Triunfo para uso dos empregados da Steel Corporation, da maneira que descrevemos na introdução. A maré da fortuna começara a voltar em meu favor. As sementes que eu vinha lançando durante tantos anos de luta, fazendo mais do que a minha obrigação, começavam finalmente a germinar. Conquanto meu sócio tivesse sido assassinado antes de os nossos planos terem ido muito adiante, e conquanto o juiz Albert Gary tivesse morrido antes de ter sido refundida a filosofia da lei do triunfo, de acordo com as suas solicitações, as penas de amor perdidas, naquela noite fatal em que falei para 13 pessoas apenas, em Canton, deram origem a uma série de acontecimentos que se moviam agora mais rapidamente, sem qualquer esforço ou pensamento da minha parte. Entre as coisas que pretende cortar, nas suas resoluções para o ano novo, incluo a palavra impossível. Não será abuso de confiança enumerar aqui alguns dos casos que vêm a abono da teoria de que nenhum trabalho que amamos ficará absolutamente perdido e que todos aqueles que dão mais e melhores serviços do que o salário que recebem cedo ou tarde terão a recompensa que, muitas vezes, vale muito mais do que o trabalho realizado. Estando a presente lição pronta para ser entregue ao editor, algumas firmas conhecidas julgaram que seria vantajoso adquirir o curso para os seus empregados, ao passo que outras chegaram mesmo a entrar em acordo para comprá-lo. Entre essas firmas encontram-se as seguintes: Baltimore e Ohio Railroad Co., Indian Refining Company, Standard Oil Company, New York Life Insurance Company, Postal Telegraph Commercial Cable Company, Pierce Motor Car Company, Cadillac Motor Car Company. Além dessas, entraram em acordo semelhante mais 50 firmas da mesma importância. Também um clube recentemente organizado, no gênero da Associação Cristã de Moços, fez um acordo no sentido de empregar o curso como base do seu programa de educação, e de acordo com as estimativas feitas para distribuir mais de 100 mil exemplares nos 2 próximos anos. A Houston University Press, de Meriden, Connecticut, fez um contrato para distribuir o curso a particulares, através de todos os Estados Unidos e de alguns países. Quantos exemplares serão distribuídos é o que não se pode calcular com segurança, mas, quando se considera o fato de que essa organização tem uma lista de endereços incluindo cerca de 800 mil pessoas que têm absoluta confiança no critério da Houston University, parece razoável supor que essa distribuição colocará dezenas de milhares de exemplares nas mãos de pessoas ansiosas pelos conhecimentos contidos na filosofia da lei do triunfo. Talvez isso seja desnecessário, mas desejo explicar que o meu único objetivo, narrando de que maneira a filosofia da lei do triunfo adquiriu o prestígio aqui descrito, em mostrar como a lei sobre a qual essa lição é baseada tem na verdade influência nos negócios práticos da vida. Se eu tivesse podido evitar, nesta análise, o emprego do pronome pessoal, de certo que teria evitado. Colocada essa base histórica relacionada com a lei do triunfo, em conjunto,
E com a presente lição, em particular, o leitor estará mais bem preparado para aceitar como válida a lei sobre a qual se funda a lição. Há mais de 20 razões mostrando que se deve desenvolver o hábito de prestar mais serviço do que é nossa obrigação, conquanto a grande maioria das pessoas assim não proceda. Entretanto, existem duas razões que transcendem em importância a todas as outras. Primeiro, estabelecendo a reputação de ser uma pessoa que presta mais e melhores serviços do que é seu dever, ganharemos, em comparação com os que nos cercam e que assim não fazem. E o contraste será tão notável que haverá grande procura dos nossos serviços, seja qual for o nosso gênero de atividade. Seria um insulto à inteligência do leitor oferecer aqui a prova da veracidade dessa afirmativa, pois ela é evidentemente válida. Quer o leitor seja um pregador, um advogado, um escritor ou professor, se tornará mais útil e conseguirá melhor salário se ficar conhecido como alguém que faz mais do que a sua obrigação. Em seguida, a razão mais importante que se tem para agir assim, a razão básica e fundamental, pode ser descrita nos seguintes termos. Suponhamos que alguém desejasse desenvolver mais o braço direito e que fizesse isso atando o braço a um lado, com uma corda, tirando-lhe assim todo o uso, e deixando em longo repouso. Essa inação daria em resultado a força, ou traria uma atrofia e fraqueza, resultando disso, afinal, que a pessoa ficasse forçada a cortar o braço. Sabemos que para conseguir ter o braço direito bastante forte o único meio é trabalhar com ele o mais arduamente possível. Observemos o braço de um ferreiro. Se desejamos saber de que maneira um braço pode adquirir força, da resistência nasce a força. O carvalho mais forte da floresta não é o que fica protegido pela sombra e abrigado do sol, e sim o que fica a descoberto, e que é forçado a lutar pela existência, contra os ventos e a chuva. É por meio da operação de uma das leis invariáveis da natureza que a luta e a resistência desenvolvem a força. E o objetivo desta lição é mostrar ao leitor a maneira de dominar essa lei, de modo que ela auxilie na sua luta pelo triunfo. O hábito de prestar mais e melhores serviços do que é nossa obrigação não somente nos torna mais prestimosos, como também desenvolve de maneira extraordinária nossa capacidade e contribui ainda para nos fazer adquirir uma reputação que será valiosíssima. Se formarmos esse hábito, nos tornaremos tão hábeis no nosso trabalho que poderemos exigir melhor remuneração do que aqueles que se descuidam disso. Um empregado pode assim se tornar tão valioso a ponto de poder fixar ele próprio o seu salário, e nenhum empregador sensato procurará evitar isso. Se o empregador tiver a imprudência de tentar retirar de um empregado a compensação a que lhe faz jus, esse empregado não ficará prejudicado por muito tempo, pois outros patrões descobrirão as suas qualidades excepcionais e lhe oferecerão emprego. O fato de que a maioria das pessoas faz apenas o trabalho necessário para poder permanecer no emprego é uma vantagem para todos aqueles que prestam mais serviços do que a sua obrigação, pois todos os que assim agem, lucram, quando comparados com os outros. Trabalhando o menos possível, uma pessoa pode conservar o emprego, mas não passará disso. E quando o trabalho escassear, essa pessoa será a primeira a ser dispensada. Por mais de 25 anos venho estudando cuidadosamente os homens, com o objetivo de descobrir por que algumas pessoas conseguem êxitos notáveis, ao passo que outras, com igual capacidade, não vão adiante. Parece significativo o fato de que todas as pessoas que observei, e que adotavam o princípio acima descrito, tinham melhores colocações e recebiam melhores salários do que todos aqueles que faziam unicamente o trabalho necessário para passar. Por mim, posso afirmar que em toda a minha vida jamais alcancei uma promoção que não atribuísse diretamente ao fato de ter prestado mais e melhores serviços do que era minha obrigação. Acentuo aqui a importância que tenho fazer desse princípio um hábito, que nos habilitará a conseguir melhores colocações, com melhor salário, porque este curso se destina a ser seguido por milhares de moças e rapazes que trabalham para viver. Contudo, o princípio se aplica tanto ao empregador e ao profissional como ao próprio empregado. Se tentou e fracassou, se planejou e viu seus planos ruírem,
Lembre-se que os maiores homens da história foram produto de coragem. E a coragem, bem sabemos, nasce no berço da adversidade. A observância desse princípio proporciona uma dupla recompensa. Torna possível conseguir melhor salário e traz também consigo o contentamento íntimo que os outros não conhecem. Na verdade, se não se recebe outro pagamento senão o salário, a remuneração será insuficiente, seja qual for a soma contida no contra-cheque. Minha mulher, que fora à biblioteca pública, trouxe de lá um livro que me deu para ler. O livro é intitulado Observation Every Man is Own University. Observação. Cada homem é a sua própria universidade, de Russell H. Conwell. Por acaso, abri o livro no começo do capítulo intitulado Every Man's University, a universidade de cada homem, e, depois que o li, o meu primeiro impulso foi o de recomendar ao leitor que se dirigisse à biblioteca e lesse todo o livro, mas, pensando melhor, não farei isso. Recomendarei antes que compre o livro, e o leia não apenas uma vez, mas centenas de vezes, pois esse livro trata do assunto da presente lição como se tivesse sido escrito especialmente para isso. Trata desse assunto de maneira muito mais impressionante do que eu poderia fazer. Transcrever em um trecho do capítulo a que me referi. É uma amostra magnífica da mina de ouro que é todo o livro. O intelecto pode, às vezes, ver muito mais longe do que os homens conseguem, ordinariamente, mas nenhum colégio ou universidade do mundo pode, por si só, conferir tal poder, que é uma consequência da autocultura, cada qual adquire por si mesmo. E talvez seja por essa razão que o poder de observação profunda e vasta é encontrado com muito maior frequência em pessoas que nunca cruzaram os umbrais de outro colégio senão da diversidade. Recomendamos ao leitor que leia o livro como parte desta lição, pois sua leitura o tornará apto para tirar proveito da filosofia e psicologia que lhes servem de base. Examinaremos agora a lei sobre a qual toda esta lição se baseia, a lei do aumento de lucros. Comecemos nossa análise demonstrando como a natureza emprega essa lei em favor dos agricultores. O fazendeiro prepara cuidadosamente o terreno, semeia em seguida o trigo e espera que a lei do aumento de lucros recompense a semente plantada e dê mais um grande lucro. Sem essa lei o homem pereceria, pois não poderia fazer com que o solo produzisse o suficiente para sua subsistência. Não haveria vantagem alguma em semear o trigo se a colheita não devolver-se com acréscimo. Com essa gorjeta que nos dá a natureza nos campos de trigo, passemos a analisar melhor a lei, aprendendo a maneira de aplicá-la no nosso trabalho, a fim de que possamos tirar dele lucros vantajosos, maiores do que o esforço empregado. Antes de tudo, devemos acentuar o fato de que não há nenhum truque ou chicana relacionados com a lei, embora pareça que apenas poucas pessoas acreditem em tal verdade, a julgar pelo grande número dos que gastam todos os seus esforços procurando obter alguma coisa por nada, ou alguma coisa por menos do que o seu real valor. Não é com esse objetivo que recomendamos o uso da lei do aumento de lucros, pois tal fim não é possível dentro do sentido amplo da palavra triunfo. Outra característica digna de nota dessa lei é o fato de que ela pode ser empregada pelos que contratam serviços, com lucros tão grandes como os das pessoas que os prestam. Para se ter uma prova disso, basta estudar os efeitos do famoso salário mínimo de $5 por dia, criado há alguns anos por Ford, nas suas fábricas. Todos os que estão a par dos fatos dizem que Ford não fazia aí o papel de filantropo. Ao contrário, estava apenas tirando vantagem de um sólido princípio comercial, que provavelmente lhe deu maiores lucros tanto em dólares como em boa vontade do que qualquer outro sistema já experimentado nas suas empresas. Pagando melhores salários do que a média geral, recebeu mais serviços e de melhor qualidade do que as outras fábricas. Com um simples gesto, estabelecendo esse sistema de salário mínimo, Ford atraiu para as suas fábricas o melhor trabalho do mercado e pôs a prêmio a oportunidade para trabalhar na sua empresa. Em última análise, nada há que tenha grande importância. O fracasso que hoje nos despedaça o coração não é mais do que uma pequena ondulação entre as ondas das outras experiências no oceano da nossa vida futura. Não tenho em mãos cifras autênticas sobre o assunto,
Mas tenho sólidas razões para conjecturar que, para cada $5 que Ford gastou com esse sistema, recebeu, no mínimo, $7,50 em trabalho. Tenho também motivos justos para acreditar que tal política contribuiu para que Ford reduzisse o custo da superintendência nas suas fábricas, pois os empregos na sua empresa se tornaram tão vantajosos que nenhum operário desejaria correr o risco de perder o lugar por desleixo no trabalho. Ao passo que outros empregadores eram forçados a despender grandes somas com a fiscalização, a fim de conseguir o trabalho de que necessitavam e pelo qual pagavam. Ford conseguiu o mesmo trabalho, e até melhor, com o sistema de tornar vantajosos os empregos na sua fábrica. Marshall Field foi, provavelmente, o principal comerciante da sua época, e a importante Casa Field, em Chicago, permanece hoje como um monumento à sua habilidade para aplicar a lei do aumento de lucros. Uma vez, uma cliente da Casa Field comprou nesse estabelecimento uma gola de renda caríssima. 2 anos depois deu-a de presente a uma sobrinha que ia casar. Essa levou a gola à Casa Field e trocou por outro artigo, conquanto se tivessem passado já mais de 2 anos e a gola estivesse fora de moda. Não somente a Casa Field recebeu o artigo, como também, o que é mais importante, fez isso sem opor a menor objeção. Sem dúvida, não havia da parte do estabelecimento nenhuma obrigação moral ou legal de aceitar o artigo, principalmente depois de tanto tempo, e esse fato vem tornar a transação ainda mais significativa. A gola havia custado $50 e, sem dúvida, teria de ser exposta no balcão e vendida por qualquer preço. Mas um estudioso da natureza humana compreenderá que a Casa Field não somente nada perdeu com a transação, como também alcançou um lucro que não pode ser medido simplesmente em dólares. A senhora que levou a gola sabia que não tinha direito de fazer aquilo, portanto, quando a loja lhe deu esse direito, conquistou-a e fez dela uma cliente. Mas não parou aí o efeito da transação. Estamos apenas no começo. Essa senhora espalhou a notícia do tratamento gentil que lhe fora dispensado na Casa Field. Durante vários dias esse foi o assunto predileto de todas as senhoras das suas relações, e a Casa Field teve mais propaganda, em consequência dessa transação, do que teria conseguido de qualquer outra maneira, mesmo pagando 10 vezes o valor daquela gola de renda. O êxito da Casa Field é largamente devido à compreensão que Marshall Field tinha da lei do aumento de lucros, e que decidiu adotar, como parte da sua política comercial, o slogan: "O freguês tem sempre razão". Quando fazemos apenas o trabalho que nos é pago, nada fazemos de extraordinário para atrair comentários favoráveis sobre a transação. Porém, quando fazemos mais trabalho do que o que nos é pago, tal ação atrai uma atenção favorável de todos os interessados nessa transação e damos mais um passo no caminho de estabelecer uma reputação que poderá fazer com que a lei do aumento de lucros trabalhe em nosso favor, pois essa reputação dará como resultado uma procura extensiva dos nossos serviços. Carol Downes tornou-se empregado de W.C. Durant, o fabricante de automóveis. Ocupava um cargo insignificante e agora é o braço direito de Durant, e presidente de uma das suas companhias distribuidoras de automóveis. Foi ele próprio quem se promoveu para esse cargo lucrativo, unicamente por meio do auxílio da lei do aumento de lucros. Em recente visita que fiz a Downes, perguntei como conseguira tão rápida promoção. Em breves frases ele me contou toda a história. Quando comecei a trabalhar com o senhor Durant, disse-me Downes, notei que ele permanecia no escritório por muito tempo. Depois de todos os outros terem saído, resolvi ficar também. Ninguém me dissera para que ficasse, mas pensei que poderia dar ao senhor Durant algum auxílio de que ele podia necessitar. De fato, às vezes ele olhava em torno, procurando alguém que lhe desse uma coleção de cartas ou que lhe prestasse qualquer outro serviço insignificante, e sempre me encontrava pronto para servi-lo. Adquiri o hábito de me chamar. E é tudo. Adquiri o hábito de me chamar. Leia novamente a frase, que é cheia dos mais ricos ensinamentos. Gostar do elogio, mas não adorá-lo, e temer a censura, sem ser escravo da mesma.
é dar prova de uma personalidade bem equilibrada. Porque o Senhor durante adquiriu o hábito de chamar Downes, porque Downes procurava estar sempre à mão, num lugar onde podia ser visto. Postava-se deliberadamente no caminho de Durante, a fim de prestar-lhe serviços que lhe trariam o apoio da lei do aumento de lucros. Alguém lhe disse que fizesse isso. Não. Recebia pagamento para fazer isso. Sim. Era pago com a oportunidade que lhe era oferecida para chamar a atenção do homem que tinha o poder de promovê-lo. Nós nos aproximamos agora da parte mais importante desta lição, pois é aqui o lugar apropriado para sugerir ao leitor que ele tem a mesma oportunidade de fazer uso da lei do aumento de lucros e pode aplicá-la da mesma maneira que Downes a aplicou, estando sempre às ordens e pronto para prestar serviços, dos quais outros poderão esquivar-se, porque não são pagos para isso. Detenha-se o leitor se tem intenção de responder com o costumado argumento: mas o meu patrão é diferente. Nem mesmo deve pensar em tal coisa. Sem dúvida, o seu empregador é diferente. Todos os homens são diferentes em muitos aspectos, mas são muito semelhantes nisto: todos são um tanto egoístas. De fato, são bastante egoístas para não desejarem que um homem como Carol Downes arriscasse a sua sorte com um competidor, e esse egoísmo pode servir-lhe como um ativo, e não como uma responsabilidade. Se tem capacidade para se tornar tão hábil que a pessoa a quem vende os seus serviços não pode de modo algum passar sem eles. Uma das promoções mais vantajosas que já tive originou-se de um incidente que me parecia tão insignificante que não lhe dei a menor importância. Um sábado à tarde, um advogado, cujo escritório ficava no mesmo prédio e no mesmo andar em que eu trabalhava, entrou na sala onde eu me encontrava e perguntou-me se eu conhecia algum estenógrafo que pudesse se encarregar de um trabalho que ele era forçado a terminar naquele dia. Respondi-lhe que todos os nossos estenógrafos tinham ido a uma partida de futebol e ele não me teria encontrado se me tivesse procurado 5 minutos mais tarde, mas estava disposto a ficar e fazer o trabalho. No próximo sábado haveria um novo jogo de futebol e eu poderia ir, ao passo que o seu trabalho tinha de ser feito naquele dia. Fiz o trabalho, e quando o advogado me perguntou quanto me devia, respondi: $1000, porque é para o senhor. Se fosse para outro, nada cobraria. Ele sorriu e agradeceu. Ao dizer aquilo, não imaginava sequer que o advogado havia de me pagar um dia $1000 por uma tarde de trabalho, mas foi o que aconteceu. 6 meses depois, quando eu já tinha esquecido inteiramente o caso, ele apareceu de novo no escritório e perguntou quanto eu ganhava. Quando lhe respondi, ele me disse que estava pronto para me pagar aqueles $1000 que, por brincadeira, eu dissera que lhe cobraria pelo trabalho que fizera para ele. Pagaria dando-me uma colocação na qual eu lucraria $1000 por ano, em salário. Inconscientemente, eu fizera trabalhar a lei do aumento de lucros naquela tarde em que deixei de ir me divertir para prestar um serviço, com o objetivo único de ser útil, e nunca considerando qualquer recompensa financeira. Não era minha obrigação perder a minha tarde de sábado, mas era para mim um privilégio. O dever de Carol Downes era ficar à disposição, no escritório, até a hora de saída, mas era privilégio seu permanecer no posto, depois de os outros empregados terem saído, e esse privilégio, que ele exerceu, deu-lhe maiores responsabilidades de um salário que lhe rende, por ano, mais do que ela poderia ter ganho durante toda a vida no posto que ocupava antes. Venho refletindo há mais de 25 anos sobre esse privilégio de fazer mais do que nossa obrigação, e essas reflexões levaram-me à conclusão de que uma simples hora por dia, dedicada a exercer tal privilégio, pode nos proporcionar maiores lucros do que o que recebemos por um dia de trabalho fazendo apenas o serviço obrigatório. Estamos ainda nas proximidades da parte mais importante da lição. Assim, o leitor deve pensar e assimilar, antes de passar adiante. A lei do aumento de lucros não é invenção minha, nem pretendo ter descoberto que o hábito de prestar mais e melhores serviços do que é nossa obrigação constitui um meio de fazer uso dessa lei. O que fiz, unicamente, foi apropriar-me dessa descoberta, depois de vários anos de cuidadosa análise das forças que entram na obtenção do triunfo. E o leitor poderá igualmente apropriar-se dela,
depois de ter compreendido seu significado. O homem educado é aquele que aprendeu a conseguir tudo. O homem educado é aquele que aprendeu a conseguir tudo o que necessita sem violar os direitos dos seus semelhantes. A educação vem de dentro, conseguida por meio da luta, do esforço e do pensamento. O leitor poderia iniciar esse processo de apropriação tentando uma experiência que pode, facilmente, abrir-lhe os olhos e pôr, em apoio aos seus esforços, poderes que não julgava possuir. Permita-me, porém, que o advirta a não tentar essa experiência no mesmo espírito com que certa mulher quis experimentar aquela passagem da Bíblia, que se refere ao poder miraculoso da fé. A Bíblia diz: se tiverdes a fé de um grão de mostarda e disserdes aquela montanha que se transporte para outra parte, ela se transportará. A mulher em questão morava perto de uma montanha muito alta, que podia avistar da porta da sua casa. Uma noite, ao recolher-se, ordenou à montanha que se transportasse para outro lugar. Na manhã seguinte, saltou da cama e correu para a porta, mas a montanha continuava no mesmo lugar. É exatamente o que eu esperava, exclamou. Eu sabia que a montanha permaneceria ali. Peço ao leitor que tente a experiência com fé absoluta, pois ela marcará um dos pontos decisivos mais importantes da sua vida. Peço-lhe que tome como objeto da sua experiência uma montanha que se opõe à sua entrada no Templo do Triunfo. Qual será essa montanha? Perguntará o leitor. Essa montanha é a ideia de que está sendo logrado, quando não recebe pagamento em dinheiro pelos serviços que presta. Esse sentimento pode estar se expressando inconscientemente, e destruindo até mesmo os alicerces do seu Templo do Triunfo, de dezenas de maneiras que não observou ainda. Nos tipos mais baixos da humanidade, tal sentimento, em geral, procura externar-se mais ou menos nos seguintes termos: não ganho para fazer tal coisa aí, portanto, não serei idiota. O leitor sabe, de certo, a que tipo me refiro. Sem dúvida o tem encontrado muitas vezes, mas o que nunca encontrou foi uma pessoa desse tipo que chegasse a triunfar na vida. O triunfo precisa ser atraído por meio da compreensão e aplicação de leis que são imutáveis, como a lei da gravitação. Não pode ser pego a laço como um novilho selvagem. Por esse motivo, pedimos ao leitor que faça a experiência que descrevemos aqui com o objetivo de familiarizar-se com uma das mais importantes entre essas leis, a lei do aumento de lucros. Durante os próximos 6 meses decida-se a prestar, pelo menos a uma pessoa, por dia, serviços pelos quais não espera, nem aceite pagamento em dinheiro. Realizada com fé, essa experiência revelará uma das mais poderosas leis que entram na consecução do triunfo permanente, e você não se decepcionará. Tais serviços podem ser prestados de dezenas de formas. Por exemplo, pessoalmente, a uma ou mais pessoas. Podem também ser prestados ao empregador, na forma de um trabalho executado depois das horas de expediente. Podem também ser prestados a pessoas inteiramente estranhas que podemos nunca mais encontrar. O importante é que esses serviços sejam prestados de boa vontade com o único objetivo de sermos úteis aos outros. Fazendo essa experiência com um estado de espírito apropriado, o leitor descobrirá o que já foi revelado a todos os que aplicaram essa lei. Ninguém pode prestar um serviço qualquer sem receber recompensa, da mesma maneira que não é possível recusar-se a prestar esse serviço sem sofrer a perda da recompensa. Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto não podem ser separados, diz Emerson, pois o efeito sempre aparece na causa, o fim preexiste nos meios, o fruto, na semente. Se trabalhamos para um patrão mal agradecido, nos esforcemos ainda mais, pois é para Deus que trabalhamos. Cada esforço nos será pago. Quanto mais demorar o pagamento, melhor para nós, pois o receberemos com juros. A lei da natureza é: esforce-se e terá poder, mas os que não se esforçam não o adquirem. Em geral, o homem é atormentado pela ideia de que está sendo defraudado. Mas é impossível que um homem seja defraudado senão por si mesmo. Mas há em nossas negociações uma terceira parte, que é muda. A natureza e a alma das coisas se encarregam de providenciar o cumprimento de todos os contratos, de modo que um serviço honesto não pode ser perdido. Antes de começar a experiência aconselhada,
O leitor deve ler o ensaio de Emerson intitulado Compensation, que será muito útil para explicar a razão da experiência. Talvez o leitor já o conheça, mas convém que o leia novamente. Uma das características dessa obra é o fato de que todas as vezes que a lemos descobrimos novas verdades que não tínhamos percebido nas leituras anteriores. Há alguns anos fui convidado para fazer um discurso de formatura num colégio do leste dos Estados Unidos. Nesse discurso acentuei o mais possível a vantagem que há em prestar mais e melhores serviços, sem olhar o salário recebido. Em seguida ao discurso, o diretor e o secretário do colégio convidaram-me para um lanche, durante o qual o segundo voltou-se para o primeiro, dizendo, ajudando os outros a vencer, este nosso amigo conquista para si um lugar de destaque no mundo. É o que acabo de compreender. Com essa breve afirmativa, ele resumiu a mais importante parte da minha filosofia sobre o triunfo. Há aí uma grande verdade. Ajudando os outros a vencer, podemos triunfar melhor e com mais rapidez. Há 10 anos, quando trabalhava ainda em publicidade, consegui toda a minha clientela por meio da aplicação dos princípios sobre os quais é baseada esta lição. Tendo meu nome nas listas de várias companhias, recebia com frequência obras sobre vendas. Quando recebia um folheto ou um boletim que julgava poder melhorar, não deixava de fazê-lo. E, em seguida, devolvi-o à firma que o enviara, dizendo que aquilo era uma simples amostra do que eu poderia fazer, que havia inúmeras outras ideias sobre o assunto e que eu me sentiria feliz de poder prestar serviços mensais por um salário regular. Invariavelmente, os meus serviços eram contratados. Uma vez, lembro-me, a firma teve a desonestidade de apropriar-se das minhas ideias e aplicá-las, sem me dar nenhuma remuneração. Mas isso resultou depois numa vantagem para mim, da seguinte maneira: um membro da firma, que estava a par da transação, fundou uma nova firma, e, graças aos serviços que eu prestara aos seus associados e que não me haviam pagado, contratou-me para trabalhar com ele, numa base de salário que era o dobro da soma que eu teria ganho com a firma inicial. Assim, a lei da compensação restituiu-me com juros o que eu havia perdido, prestando serviços à firma desonesta. Se eu procurasse atualmente um campo de trabalho lucrativo, poderia encontrá-lo pondo em ação esse plano de produzir folhetos sobre vendas, com o objetivo de criar um mercado onde colocar os meus serviços. Talvez encontrasse ainda alguém que se apropriasse das minhas ideias, sem me pagar, mas uma grande maioria das pessoas não faria isso, pela simples razão de que seria muito mais proveitoso para elas tratar lealmente comigo e, assim, tirar proveitos do meu serviço contínuo. Há vários anos fui convidado para fazer uma conferência perante os alunos da Palmer Shoal, em Davenport, no estado de Iowa. O meu secretário concluir o acordo para essa conferência, e eu aceitar o convite. Pelos termos do contrato, eu receberia $100.000 pela conferência, incluindo o pagamento das despesas de viagem. Quando cheguei em Davenport, esperava-me uma comissão de recepção, e naquela noite tive uma das acolhidas mais calorosas que já havia recebido até então na minha carreira de homem público. Conheci várias pessoas amáveis, em conversa com as quais pude reunir muitos fatos interessantes e de grande valor para mim. Portanto, quando me pediram para apresentar a conta das despesas, a fim de que a escola me desse um cheque em pagamento, respondi que nada desejava e que já fora suficientemente pago com o que aprendera enquanto ali me encontrava. Recusei o pagamento e voltei ao meu escritório em Chicago, sentindo-me amplamente compensado. Na manhã seguinte o Dr. Palmer falou a 2.000 alunos da sua escola e anunciou-lhes o que eu dissera nos seguintes termos: há 20 anos que venho dirigindo essa escola. Iniciou ele. Tenho tido aqui inúmeros conferencistas que têm falado aos estudantes, mas esta é a primeira vez que vejo um homem recusar honorários por considerar-se já pago de outras maneiras. Esse homem é o diretor de uma revista e aconselho a cada um de vocês que façam uma assinatura dela, pois, a julgar pelo seu diretor,
Aprenderão aí muito do que necessitarão quando entrarem em campo para oferecer os seus serviços. Aquele que semeia um belo pensamento na mente de alguém presta maior serviço à humanidade do que todos os sensores reunidos. No meio da semana recebi mais de $6.000 de assinaturas para a revista que editava, e durante os 2 anos que se seguiram esses 2.000 estudantes e seus amigos me enviaram mais de 50.000 em assinaturas. Digam-me agora os leitores como eu poderia ter empregado $100.000 de maneira mais proveitosa do que recusando aceitar os meus honorários e pondo assim para trabalhar em meu favor a lei do aumento de lucros. Nesta vida, todos nós passamos por 2 importantes períodos. Um é o período durante o qual reunimos, classificamos e organizamos os conhecimentos. E o outro é o período durante o qual lutamos para nos tornar conhecidos. Primeiro precisamos aprender algo que requer muito mais esforços do que a maioria das pessoas está disposta a fazer. Mas, depois de termos aprendido muito do que pode ser útil aos outros, temos ainda de enfrentar o problema de convencê-los de que lhes podemos ser de utilidade. Uma das razões mais importantes que temos para estar não somente prontos para prestar serviços, mas desejosos de prestá-los, é o fato de que, cada vez que agimos assim, ganhamos nova oportunidade para provar a alguém que temos capacidade, e assim não fazemos senão dar um passo a mais, no sentido de conquistar o prestígio que todos nós devemos ter. Em vez de dizer às pessoas, mostre-me o seu dinheiro e eu mostrarei o que posso fazer, invertamos a regra, dizendo, deixe que lhe mostre os meus serviços, de maneira a poder olhar para o seu dinheiro, se gostar dos meus serviços. Em 1917, uma senhora que já estava bem próxima dos 50 anos trabalhava como estenógrafa, ganhando $15 por semana. A julgar pelo salário, não devia ser muito competente no seu trabalho. Observemos agora essa transformação. O ano passado a mesma senhora ganhou um pouco mais de $100.000, na tribuna de conferencista. Qual teria sido a ponte que ligou esses 2 extremos, na capacidade de ganhar dinheiro? Perguntará o leitor, e eu respondo, foi o hábito de prestar mais e melhores serviços do que era sua obrigação, tirando assim vantagens da lei do aumento de lucros. Essa senhora é bem conhecida em todo o país como eminente conferencista sobre questões de psicologia aplicada. Mostrarei agora de que maneira ela dominou a lei do aumento de lucros. Primeiro, pronunciou numa cidade uma série de 15 conferências, com entrada grátis. Todos que quisessem podiam ouvi-la, sem gastar um centavo. Enquanto pronunciava essa série de conferências, vendia-se a um auditório, e ao terminar a série anunciou que formaria uma classe cobrando $25 por aluno. Esse era o seu plano. Ao passo que ela ganhava uma pequena fortuna por ano com esse trabalho, há centenas de conferencistas, muito mais eficientes, que apenas ganham o suficiente para pagar as suas despesas. Por quê? Simplesmente porque não se familiarizaram ainda com os princípios sobre os quais esta lição é baseada, tal como fez a senhora a que me refiro. Agora eu peço ao leitor que se detenha aqui um momento, e responda a seguinte pergunta: se uma mulher de 50 anos, sem preparo especial ou extraordinário, pode dominar a lei do aumento de lucros e de simples estenógrafa, ganhando $15 por semana, passar a conferencista, ganhando mais de $100.000 por ano, por que não poderia o leitor aplicar a mesma lei e encontrar assim as vantagens que nunca julgou possuir? Não tem importância o que virá no restante da lição, enquanto não tiver respondido a essa pergunta, e tal como deve ser respondida. De certo o leitor está lutando, arduamente ou não, para conquistar um lugar no mundo. Talvez esteja se esforçando bastante para alcançar triunfo da mais elevada espécie, se esse esforço for apoiado na lei do aumento de lucros. Por essa razão, deve a si mesmo procurar um meio de aplicar essa lei, de maneira que ela lhe dê mais vantagens. Voltemos agora à pergunta, pois estou determinado a não permitir que passe adiante sem lhe dar pelo menos o benefício de responder a ela. Em outras palavras, não é possível negar o fato de que o leitor está aqui frente a frente com uma questão que afeta de maneira vital o seu futuro, e se foge a ela,
a culpa será sua. É absolutamente impossível que um homem alcance fama e fortuna sem levar outros consigo. Poderá pôr esta lição de lado, depois de tê-la lido, e tem o direito de fazê-lo, sem a menor tentativa de tirar proveito dela. Mas, se o fizer, nunca mais poderá mirar-se num espelho sem sentir a impressão de que ludibriou deliberadamente a si próprio. Talvez o autor esteja dizendo uma verdade, sem muita diplomacia, mas quando o leitor adquiriu esse curso da Lei do Triunfo fez porque desejava fatos, e aqui os tem, sem nenhum embelezamento de lisonjas. Terminada esta lição, se repassar as outras, sobre iniciativa, liderança e entusiasmo, há de compreendê-las muito melhor. Aquelas lições, como esta, estabelecem claramente a necessidade de tomar iniciativa, seguindo-a com ação agressiva e fazendo mais do que a obrigação. Se gravar na consciência os fundamentos dessas 3 lições, se tornará uma pessoa diferente. E faço essa afirmativa sem saber quem é o leitor ou qual a sua profissão. Se você se ofendeu com essa linguagem franca, alegro-me com isso, pois é um indício de que você pode mudar. Agora, se quer lucrar com o conselho de alguém que cometeu muito mais erros e por isso mesmo aprendeu algumas das verdades fundamentais, domine essa mágoa e concentre-se, até que ela o leve a prestar todo o serviço de que é capaz. Se assim fizer, terá uma régia compensação. Voltemos agora a nossa atenção para outra importante característica do hábito de prestar mais serviços do que é nossa obrigação. Essa característica é o fato de que podemos desenvolver esse hábito sem que para isso seja necessário pedir autorização de quem quer que seja. Tais serviços podem ser prestados por nossa própria conta e iniciativa, sem o consentimento de quem quer que seja. Não precisamos consultar aqueles a quem desejamos servir. Trata-se de um privilégio sobre o qual temos absoluto controle. Há muitas coisas que poderíamos fazer, e que tenderiam a promover os nossos interesses, porém a maioria delas requer a cooperação e o assentimento dos outros. Para trabalhar menos do que é nossa obrigação fazer precisamos ter o consentimento do patrão. Do contrário, os nossos serviços seriam imediatamente dispensados. Desejaria que o leitor compreendesse plenamente essa prerrogativa que todos temos de prestar mais e melhores serviços do que é nossa obrigação, pois isso coloca inteiramente sobre os nossos ombros a responsabilidade que assumimos. Agindo assim, e se tal não fizermos, não encontraremos uma desculpa plausível para oferecer um álibi a que recorrer se fracassarmos na consecução do nosso objetivo principal definido. Uma das verdades mais essenciais e mais duras que já me foi dado descobrir é que cada pessoa deve ser o seu próprio mestre. Todos nós somos hábeis em arranjar álibis e desculpas para apoiar os nossos erros. Não procuramos enfrentar os fatos e a realidade tal como são, e sim como desejaríamos que fossem. Preferimos a lisonja e a alusão à verdade fria e dura, e aí é que está o ponto mais fraco do homem. Além disso, nos revoltamos sempre contra aqueles que ousam nos mostrar a verdade, em nosso benefício. Um dos choques mais severos que já sofri no começo da minha carreira de publicitário foi o fato de que os homens estão ainda sendo crucificados pelo crime inominável de dizer a verdade. Lembro-me de um fato que se passou comigo e um homem que escreveu um livro de propaganda da escola comercial da qual era diretor. Propôs-me que fizesse a revisão do livro e desse a minha opinião franca sobre ele, e pagou-me para isso. Fiz o que me foi recomendado e apontei todas as falhas que encontrei, como era do meu dever. Isso foi para mim uma grande lição, pois o homem ficou a tal ponto zangado que nunca mais me perdoou a minha franqueza. Quando me pediu que criticasse francamente o livro, o que desejava, realmente, era que eu apontasse o que via nele digno de elogios. Assim é a natureza humana. Gostamos mais de lisonjas do que da verdade. Compreendo isso porque também sou humano. Mas tudo isso tem por único objetivo preparar o leitor para ouvir uma dura verdade que sou forçado a sugerir-lhe. Não agiu tão bem como poderia ter agido simplesmente porque não aplicou bastante a verdade estabelecida na 8ª lição, sobre o autocontrole, e não culpou a si mesmo por todos os seus erros e fracassos. Para fazer isso é preciso ter muito autocontrole. Se pagasse uma grande quantia a uma pessoa que tivesse a habilidade e a coragem de lhe apontar as suas vaidades,
do seu orgulho e amor da lisonja, de modo que pudesse ver bem claro os seus pontos mais fracos. Lucraria com isso. Atravessamos toda a vida cambaleando aqui e ali, caindo, mas erguendo-nos novamente, cometendo erros, muitas vezes sendo derrotados. Afinal, tudo isso porque nos recusamos terminantemente a tomar conhecimento da verdade acerca de nós mesmos. Desde que comecei a descobrir algumas das minhas próprias fraquezas, nesse trabalho de auxiliar os outros a descobrir as suas, fico com vergonha todas as vezes que faço uma análise retrospectiva da minha vida e vejo quão ridículo devo ter parecido aos olhos daqueles que podiam me ver como eu não era capaz de me ver. Detemo-nos diante das sombras acrescidas da nossa própria vaidade e imaginamos que essas sombras são o nosso ser real, ao passo que as poucas pessoas conscientes que encontramos permanecem ao fundo e olham-nos com piedade e desdém. Detenha-se o leitor um minuto. Ainda não acabei. A minha obrigação é penetrar nas profundidades do seu ser real e dar-lhe uma descrição introspectiva do que há nele. E vou cumprir o meu dever, da melhor maneira que puder. Não somente o leitor se tem enganado quanto à verdadeira causa dos seus fracassos, como também tem procurado culpar os outros deles. Quando um trabalho não agradava, em vez de aceitar a responsabilidade, dizia, naturalmente, ao diabo esse trabalho. Não gosto da maneira como estão me tratando. Vou deixar esse emprego. Não tente negar. Agora deixe que lhe conte um segredo que aprendi através de desgostos e sofrimentos e dos mais rudes e desnecessários castigos. Em vez de deixar o emprego porque havia dificuldades e obstáculos a dominar e vencer, devia ter enfrentado a realidade. Teria então compreendido que a própria vida não é mais do que uma longa série de dificuldades e obstáculos vencidos. Um homem pode ser julgado muito exatamente pelo seu grau de adaptação ao ambiente e pelo esforço que faz para aceitar a responsabilidade por todas as adversidades que encontra no seu caminho. Quer essa adversidade resulte ou não de uma causa que esteja dentro do seu controle. Agora, se o leitor acha que o desanquei um tanto severamente, não me julgue mal por isso. Somos companheiros de jornada, e é preciso que saiba que, antes de puni-lo, puni a mim mesmo, ainda mais severamente, antes de descobrir a verdade que lhe transmito agora para lhe servir de guia. Tenho poucos inimigos e dou graças a Deus por tê-los encontrado, pois eles foram bastante vulgares e impiedosos para dizer de mim algumas coisas que me obrigaram a me libertar de algumas das minhas limitações mais sérias, principalmente aquelas que eu não tinha consciência de possuir. Aproveitei a crítica desses inimigos sem lhes ter pagado os seus serviços em dólares, conquanto tenha pagado de outras maneiras. Contudo, foi apenas há poucos anos que descobri alguns dos meus defeitos mais graves. Isso foi quando li o Ensaio Compensation, de Emerson, e cheguei ao seguinte passo: a nossa força nasce da nossa fraqueza. Somente depois que somos ferroados, espicaçados e cruelmente atingidos, desperta a nossa indignação, que se arma com forças secretas. Um grande homem está sempre desejando tornar-se pequeno. Enquanto se encontra sentado sobre os coxins da vantagem, está sempre dormindo. Quando empurrado, atormentado, derrotado, tem chance para aprender alguma coisa, volta-se à sua virilidade, adquiriu fatos, descobriu a sua ignorância, curou-se da loucura do orgulho, aprendeu a moderação, adquiriu a verdadeira habilidade. O homem sensato sempre se coloca do lado dos seus assaltantes. Descobrir os seus pontos fracos é mais do seu interesse do que dos seus inimigos. A censura é mais segura do que o elogio. Detesto ser defendido num jornal. Enquanto sou atacado, sinto-me mais ou menos certo do êxito. Mas logo que ouço palavras melífluas de louvor sinto-me como alguém que se achasse desprotegido diante dos seus inimigos. Estude o leitor a filosofia do grande Emerson, que pode servir como uma força que modificará o seu comportamento, e o preparará para as lutas desta vida. Assim como o carvão tempera o aço. Nenhum vendedor deve esquecer que ninguém gosta de comprar artigo do qual queremos nos ver livres. Se você é ainda muito jovem, deve estudá-la, com muito mais razão, pois muitas vezes são necessárias as duras realidades da vida. Durante há muitos anos,
a fim de preparar uma pessoa para assimilar e aplicar essa filosofia. Será melhor aprender essas grandes verdades por meio da apresentação pouco diplomática do autor do que ser forçado a colhê-las por meio das fontes indiferentes e menos simpáticas da experiência. A experiência é uma professora que não tem favoritos, permitindo assim ao leitor tirar proveito das verdades que colhe nos ensinamentos dessa professora indiferente e fria que se chama experiência. Mostro-lhe, da melhor maneira, um favoritismo que me faz lembrar um pouco aqueles tempos em que meu pai cumpria para comigo o seu dever. Sempre que era obrigado a castigar-me, começava por dizer: meu filho, isso magoa mais a mim do que a você. Chegamos ao fim desta lição e contudo estamos longe de ter esgotado o assunto. Pelo contrário, mal analisamos sua superfície. Lembrei-me agora do enredo de um romance por meio do qual posso gravar-lhe na mente o ponto principal desta lição. A cena se passa na cidade de Antioquia, há 2001 anos, quando a grande cidade de Jerusalém e toda a Judeia estavam sob o jugo de Roma. O herói do romance é um jovem judeu de nome Beur, o qual, sob uma falsa acusação, foi condenado a trabalho forçado, numa galera, acorrentado ao banco dos remadores. Beur desenvolveu uma força extraordinária. Mal sabiam os seus carrascos que da punição nasceria a força que lhe daria um dia a liberdade. Talvez nem mesmo Ben-Hur tivesse essa esperança. Chegou então o dia em que devia realizar-se uma corrida de carros. Esse dia estava destinado a quebrar os grilhões que prendiam Ben-Hur aos remos das galeras e dar-lhe a liberdade. Faltava um condutor para uma parelha de cavalos. Desesperado, o proprietário chamou em auxílio o jovem escravo, que tinha braços tão fortes. Disse-lhe que tomasse o lugar do condutor que faltava. Quando Ben-Hur subiu no carro e empunhou as rédeas, um grito potente se ergueu da multidão. Vejam, que braços! Como conseguiste torná-los tão fortes? Nos remos das galeras, respondeu Ben-Hur. A corrida terminou. Com os seus poderosos braços, Ben-Hur calmamente conduziu a sua parelha de cavalos para a vitória. Vitória que lhe conquistou a liberdade. A vida é bem uma corrida de carros, e a vitória sorri apenas para aqueles que desenvolvem caráter, determinação e força de vontade suficiente para vencer. Que importa que desenvolvamos essa força por meio da escravização a um remo de galera, se pudermos um dia empregá-la de maneira que ela nos conduza afinal à vitória e à liberdade. A força nasce da resistência, e essa é uma lei invariável. Se sentimos pena do ferreiro que maneja um pesado martelo durante o dia inteiro, devemos também admirar a força maravilhosa do braço que lhe desenvolve por meio desse trabalho. Diz Emerson, devido à constituição dualística de todas as coisas, tanto no trabalho como na vida, não pode haver ludíbrio. O ladrão rouba de si mesmo. O explorador explora a si mesmo. O verdadeiro preço do trabalho consiste no conhecimento e na virtude, cujos sinais são a riqueza e o crédito. Os sinais, como papel ou moeda, podem ser falsificados ou roubados, mas o que eles significam, isto é, conhecimento e virtude, nunca podem ser falsificados ou roubados. Henry Ford recebe por semana 1000 cartas de pessoas pedindo uma parte da sua riqueza. Entretanto, poucas dessas pobres almas ignorantes compreendem que a verdadeira fortuna de Ford não está nos dólares que ele tem nos bancos, nem nas fábricas que possui, e sim na reputação que ele conquistou prestando serviços úteis a preços razoáveis. E como ele alcançou essa reputação? De certo que não foi prestando o mínimo de serviços possíveis e tirando o mais que podia dos seus clientes. O segredo principal de toda a filosofia comercial da Ford é o seguinte: dar ao povo o melhor produto pelo menor preço possível. Quando outros fabricantes de automóveis elevavam os preços, Ford diminuía os seus. Quando outros empregadores cortavam salários, Ford aumentava os dos seus empregados. Em consequência dessa política, a lei do aumento de lucros trabalhou em benefício de Ford de modo tão eficiente que ele se tornou o homem mais rico e poderoso do mundo. Essas pessoas insensatas e de pouca visão, que se lançam em busca da fortuna e diariamente voltam da sua caçada de mãos vazias, deviam se esforçar por aproveitar a lição de homens como Ford, porque não invertem a sua filosofia, passando a dar,
a fim de receber. Termino esta lição na véspera do Natal. No quarto vizinho ao meu escritório, meus filhos estão ocupados em ornar a árvore de Natal e o som das suas vozes soa como uma música aos meus ouvidos. Estão felizes, não somente porque esperam receber presentes, como também pela razão mais profunda de que os ocultaram, que esperam dar, por sua vez. Da janela do meu escritório avisto as crianças da vizinhança, que, igualmente alegres, se empenham nos preparativos para o maravilhoso acontecimento. Em todo o mundo civilizado, milhões de pessoas se preparam a fim de celebrar o nascimento desse príncipe da paz, que, mais do que qualquer outro homem, demonstrou as razões pelas quais é mais felicidade em dar do que em receber. E porque a felicidade duradoura se origina não da posse de bens materiais e sim do bem que se faz à humanidade. Parece uma singular coincidência o fato de que esta parte da lição viesse a ser escrita na véspera do Natal. Contudo, sinto-me contente de que isso tenha acontecido, pois encontrei oportunidade para lembrar ao leitor que em toda a história da civilização não poderia encontrar mais sólida base para esta lição do que os ensinamentos do Sermão da Montanha. No livro de São Mateus, o cristianismo é uma das maiores e mais fortes influências no mundo de hoje, e dificilmente eu poderia deixar de observar aqui que a filosofia cristã está em absoluta harmonia com os princípios sobre os quais se baseia esta lição. Quando vejo os rostos alegres das crianças e observo as multidões apressadas para fazer suas compras de Natal, todos radiantes, com a ideia de presentear, não posso deixar de desejar que todas as noites fossem de Natal, pois então este mundo seria melhor. A luta pela existência se reduziria ao mínimo e o ódio e a vingança seriam abolidos. Não há homens preguiçosos. Às vezes, um indivíduo que parece preguiçoso é apenas uma pessoa infeliz, que não encontrou o trabalho para o qual estava mais bem indicado. A vida humana mede-se pelo curto espaço de alguns anos. É como uma vela que é acesa, bruxuleia por alguns momentos e logo se extingue. Se fomos postos no mundo com o objetivo de acumular tesouros para serem usados na vida que se estende para além das negras sombras da morte, não acumularíamos melhor esses tesouros fazendo todo o bem que podemos, ao maior número possível de pessoas, num espírito de ternura e simpatia? Espero que o leitor concorde com essa filosofia. Devo terminar aqui esta lição, que de modo algum está completa. No ponto em que deixo essa rede de pensamento, é seu dever tomá-la e desenvolvê-la, à sua moda, e para o seu próprio benefício. Pela própria natureza do assunto, esta lição não pode terminar jamais, pois conduz ao coração de todas as atividades humanas. Seu objetivo é fazer com que o leitor apreenda os fundamentos sobre os quais ela se baseia, a fim de empregá-los como um estímulo que provocará um desdobramento mental capaz de libertar todas as forças latentes que são propriedade sua. Esta lição não foi escrita com o objetivo de ensinar, mas destina-se a fazer com que o leitor aprenda consigo mesmo uma das grandes verdades da vida. Destina-se a ser uma fonte de educação, no verdadeiro sentido do termo, isto é, tirar, desenvolver de dentro para fora todas as forças mentais que lhe serão proveitosas. Quando começar a prestar os melhores serviços de que for capaz, esforçando-se por fazer cada vez melhor, estará fazendo uso da mais alta forma de educação. Ao mesmo tempo, quando assim fizer, lucrará mais com esse esforço do que qualquer outra pessoa. É apenas dessa maneira que poderá obter independência no seu campo de trabalho. Por tal motivo, deve incluir como parte do seu objetivo principal definido esse esforço para suplantar todos os recordes alcançados anteriormente. Faça disso um hábito diário, e siga com a mesma regularidade com que toma as suas refeições. Há sempre lugar para o homem no qual se pode confiar para a entrega de mercadorias na data fixada. Resolva-se a prestar mais serviços do que é sua obrigação e, antes de compreender bem o que aconteceu, verá que o mundo quer lhe pagar mais do que vale o seu trabalho. Juros sobre juros é a taxa que receberá por tais serviços. A maneira como se efetuará esse colossal aumento de lucros depende exclusivamente do leitor. Agora, o que você irá fazer com o que aprendeu nesta lição? Quando, como e por quê? Esta lição não terá valor algum,
Se o leitor não procurar fazer uso dos conhecimentos nela adquiridos, o conhecimento não se torna poder senão por meio da organização e do uso que dele se faz. Não devemos esquecer esse fato. Ninguém poderá se tornar líder sem prestar mais serviços do que a sua obrigação. E ninguém poderá vencer na vida sem se tornar antes um líder na profissão escolhida. O must termine uma visita do autor depois da lição é força capaz de nos dar tudo o que desejamos. O triunfo é conseguido por meio da aplicação do poder. Na figura acima, vemos duas formas de poder. À esquerda, a força física produzida pela natureza, com o auxílio das grandes quedas d'água de Niagara. O homem dominou essa forma de poder. À direita vemos outra forma de poder, muito mais intensiva, produzida pela coordenação harmoniosa do pensamento humano. Observemos o destaque na palavra harmoniosa. Neste desenho vemos um grupo de homens sentados em torno da mesa do diretor, num escritório comercial dos nossos dias. A figura poderosa que se ergue sobre o grupo é o mastermind, que pode ser criado onde quer que um grupo de pessoas entrelace suas mentes num espírito de perfeita harmonia, tendo em vista qualquer objetivo definido. Estude o leitor esse desenho, que interpreta o maior poder que se conhece. Com o auxílio da inteligência, o homem descobriu muitos fatos interessantes acerca da Terra em que vivemos, o ar, o éter, que enchem os espaços sem fim em torno de nós, e bilhões de outros planetas e corpos celestes que existem no espaço. Com o auxílio de um pequeno instrumento mecânico, concebido pela mente, chamado espectroscópio, o homem descobriu, a uma distância de 150 milhões de quilômetros, a natureza das substâncias que compõem o Sol. Passamos pela idade da pedra, pela idade do ferro, pela idade do cobre, pela idade do fanatismo religioso, pela idade das pesquisas científicas, pela idade industrial e, agora, entramos na era do pensamento. Do espólio das eras antigas, através das quais passou, o homem reuniu grande quantidade de material, que é seguro alimento para o pensamento. Ao passo que por mais de 10.000 anos vem sendo travada a batalha entre a ignorância, a superstição e o medo, de um lado, e a inteligência, do outro. O homem tem reunido grande soma de conhecimentos úteis. Entre outros fragmentos desse conhecimento reunido pelo homem, foram descobertos e classificados os 92 elementos que compõem a matéria. Por meio do estudo, da análise e da comparação, o homem descobriu a grandeza das coisas materiais no universo, que são representadas por sóis e estrelas, alguns dos quais 10 milhões de vezes maiores do que a Terra. Por outro lado, descobriu a pequenez das coisas, reduzindo a matéria a moléculas e átomos e, finalmente, a menor partícula, o elétron. Um átomo já é tão inconcebivelmente pequeno que um grão de areia pode conter milhares de átomos. A molécula é formada de átomos, pequenas partículas de matéria que vivem num circuito contínuo, uma em torno da outra, numa velocidade de relâmpago. Assim como a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, num circuito sem fim. O átomo, por sua vez, é composto de elétrons que se acham num constante e rápido movimento. Assim, em cada gota d'água, em cada grão de areia há uma repetição de todo o princípio sobre o qual opera o universo. Isso é maravilhoso, estupendo. De que maneira podemos saber que isso é uma verdade? Por meio da inteligência. Podemos ter uma ligeira ideia da magnitude de tudo isso quando nos sentamos à mesa. Se pensarmos que o bife que nos é servido, o prato que o contém, a mesa a qual nos sentamos, os talheres, tudo, em última análise, se compõe do mesmo material, o elétron. No mundo físico o material, seja qual for o objeto que se observa, a maior estrela que flutua no espaço ou o menor grão de areia que se apanha na Terra, seja qual for o objeto da nossa observação, não é mais do que um grupo organizado de moléculas, átomos e elétrons. O elétron é uma partícula indivisível de energia cujos movimentos causam eletricidade positiva ou negativa. O homem já conhece muito sobre os fatos físicos do universo. A próxima grande descoberta será o fato que já existe de que o cérebro humano é, ao mesmo tempo,
uma estação receptora e uma estação transmissora em que toda a vibração de pensamento emitida pelo cérebro pode ser captada e interpretada por outros cérebros que se acham em harmonia ou afinados como o grau de vibração do cérebro transmissor. Como o homem conseguiu reunir o conhecimento que possui sobre as leis físicas da Terra? Como pode saber o que aconteceu antes da sua época? Durante o período pré-civilizado, adquiriam esse conhecimento virando as páginas da Bíblia da natureza, observando as evidências claríssimas de milhões de anos de luta entre os animais de inteligência inferior. Voltando aos registros impressos na pedra, o homem descobriu ossos, esqueletos, marcas de pés e outros sinais inconfundíveis que a mãe natureza conservou para que ele inspecionasse, por períodos incríveis de tempo. Agora, o homem está a ponto de voltar sua atenção para outra parte da Bíblia da natureza, isto é, as páginas onde está escrita a história da grande luta mental que se efetuou no domínio do pensamento. Essa página é representada pelo éter ilimitado, que capta e conduz todas as vibrações do pensamento emitidas pelos cérebros humanos. Essa grande página da Bíblia da natureza é tal que nenhum ser humano conseguiu jamais falsificar. Os seus registros são positivos e dentro em pouco estarão claramente interpretados. Sobre a autenticidade da história escrita nesta página não pode haver a menor dúvida. Graças à educação, significando educar por meio do desenvolvimento vindo de dentro do cérebro humano, a Bíblia da natureza está agora sendo interpretada. A história da longa e perigosa luta sustentada pelo homem para elevar-se foi escrita nas páginas da maior de todas as Bíblias. Todos os que têm dominado em parte os 6 medos básicos descritos em outra dessas visitas do autor, e que têm com êxito conseguido dominar a superstição e a ignorância, podem ler as notas registradas nessa Bíblia. A todos os outros é negado esse privilégio. Por este motivo há, provavelmente, pouco mais de 1000 pessoas, em todo o mundo, que são atualmente capazes de ler essa Bíblia, mesmo imperfeitamente. Em todo o mundo há hoje, provavelmente, menos de 100 pessoas que sabem alguma coisa sobre química mental, ou que já tenham ouvido falar nela. Por meio dessa química, podem ser fundidas 2 ou mais mentes num espírito de perfeita harmonia, de tal maneira que nasça uma terceira mente, possuindo o poder sobre-humano de ler a história da vibração do pensamento tal como foi escrita e ainda existe nos registros imperecíveis do éter. O princípio do rádio, recentemente descoberto, tapou a boca de todos os incrédulos e lançou pesquisa científica em novos campos. Quando os cientistas saírem desses novos campos de pesquisa mostrarão que comparar o cérebro humano tal como o conhecemos hoje com o cérebro do homem de amanhã será o mesmo que comparar a inteligência de um sapo com a do professor de biologia que estuda a vida animal, desde a ameba ao homem. Vamos agora fazer uma breve visita a alguns dos homens mais poderosos do mundo de hoje, que fizeram uso do poder criado por essa fusão mental, num espírito de perfeita harmonia. Começaremos com 3 homens bem conhecidos que são tidos como homens de grandes realizações nos seus respectivos campos de trabalho. Esses homens são Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Dos 3, Ford é o mais poderoso no que concerne a poder econômico. Henry Ford é o homem mais poderoso do mundo. E há de crer que nunca houvesse existido outro tão poderoso. Tão grande é o seu poder que ele consegue tudo o que desejar. Adquirir milhões de dólares é para ele tão fácil como é, para as crianças, apanhar areia na praia para brincar. Quanto a Edison, tem uma visão tão profunda da Bíblia da natureza que dominou e combinou, para o bem do homem, mais leis naturais do que qualquer outro mortal. Foi ele quem uniu a ponta de uma agulha a um pedaço de cera, de tal modo que conseguiu gravar e conservar a voz humana. Foi ele quem descobriu um meio de fazer a eletricidade iluminar as casas e as ruas com a lâmpada incandescente. Foi Edison quem fez a câmera fotográfica registrar e produzir toda sorte de movimento por meio do moderno aparelho cinematográfico. O sucesso da indústria de Firestone é tão conhecido que dispensa mais comentários. Ele fez os dólares se multiplicarem com tamanha rapidez que o seu nome
nome se tornou conhecido em toda parte onde chegam os automóveis. Esses 3 homens começaram sua carreira comercial sem nenhum capital e com muito pouco do que se chama habitualmente educação. Talvez o começo de Ford tenha sido o mais humilde dos 3. Perseguido pela pobreza, retardado pela falta de instrução, mesmo na forma mais elementar, conseguiu suprir todas essas deficiências no período extraordinariamente breve de 25 anos. Assim, demos aqui uma rápida descrição dos triunfos de 3 homens poderosos e bem conhecidos no mundo inteiro. Mas tratamos apenas dos efeitos. E o verdadeiro filósofo deseja sempre saber algo sobre as causas que produzem efeitos desejados. É do conhecimento do público que Ford, Edison e Firestone sempre foram amigos íntimos, que iam juntos para o campo uma vez por ano. Mas o que o público não sabe, e é de duvidar que até mesmo os 3 homens de que se trata tenham disso qualquer conhecimento, é que existiu entre esses 3 homens um laço de harmonia do qual surgiu um mastermind, que está sendo empregado pelos 3, uma mente de capacidade sobre-humana, que pode acordar com forças das quais os outros homens não têm nenhum conhecimento. Gosto de ver um homem orgulhoso da sua pátria, e gostou de vê-lo ao viver de tal forma que a pátria se sinta orgulhosa dele. Lincoln sublinhado. Afirmemos mais uma vez que por meio da fusão e harmonia de 2 ou 3 mentes, 12 a 13 parece ser o número mais favorável. Pode ser produzida uma mente com capacidade para se acordar com as vibrações do éter e captar dessa fonte pensamentos magníficos, sobre todos os assuntos. Por meio do princípio da harmonia mental, Ford, Edison e Firestone criaram um mastermind que agora suplementa os esforços de cada um. E consciente ou inconscientemente esse mastermind é a causa do triunfo de cada um desses 3 homens. Não há outra resposta para explicar essa maravilhosa soma de poder que eles conseguiram e os retumbantes sucessos que alcançaram nos seus respectivos campos de ação. Isso é verdade, conquanto nenhum dos 3 tenha talvez consciência do poder que criaram, ou da maneira como conseguiram. Em Chicago vivem 6 homens poderosos, conhecidos como os Big Six, os 6 grandes. Esses 6 homens constituem o grupo mais poderoso do meio oeste dos Estados Unidos. Disse que os seus rendimentos, juntos, se elevam a mais de 25 milhões de dólares por ano. Esses 6 homens começaram a vida nas mais humildes circunstâncias. São eles: William Wrigley Jr., proprietário da Wrigley Chewing Gum, cuja renda se diz ultrapassar 15 milhões de dólares por ano. John R. Thompson, que possui uma rede de cafeterias espalhadas por todo o país. Lasser, que é o chefe da Lord Thomas Advertising Agency. McCullough, proprietário da maior empresa de expressos do mundo. E Richie Hertz, proprietários da companhia Yellow Taxicab. Em geral, nada há de extraordinário no homem que se torna milionário. Entretanto, relacionado com o êxito financeiro desses homens há algo que é o mais do que admirável. Sabe-se que existe entre eles um laço de amizade da qual nasceu esse estado de harmonia que produziu um mastermind. Por acaso, ou por deliberação própria, esses homens fundiram os seus espíritos de tal sorte que cada um deles foi suprido de um poder sobre-humano, ou seja, um mastermind, que lhes trouxe vantagens extraordinárias. Se apreender esse princípio e aplicá-lo, poderá conseguir, com os seus esforços, tudo o que desejar no mundo. A lei por meio da qual opera o princípio do mastermind foi descoberta por Jesus Cristo, quando se cercou dos 12 apóstolos e criou assim o primeiro clube dos 13 do mundo. Conquanto um daqueles 13, Judas, tivesse quebrado a rede de harmonia, durante o período em que subsistiu essa harmonia foi lançada a semente que bastou para assegurar a perpetuação da maior e mais completa filosofia que os homens já conheceram. Muitos milhões de pessoas julgam possuir sabedoria, e muitas delas a possuem, é certo, em graus elementares. Mas nenhum homem é realmente sábio sem o auxílio do poder conhecido com o nome de mastermind, que só pode ser criado por meio do princípio da fusão mental de 2 ou mais espíritos num estado de perfeita harmonia. Através de longos anos de experiências práticas ficou estabelecido que 13 mentes, fundidas num espírito de perfeita harmonia,
produzem os resultados mais práticos possíveis. Com base nesse princípio, consciente ou inconscientemente, é que se realizaram todos os grandes êxitos industriais e comerciais que a presente era tem produzido com tanta abundância. A palavra fusão está se tornando uma das mais populares na linguagem de imprensa, pois é raro o dia em que não lemos notícias sobre fusões de estradas de ferro, estabelecimentos comerciais, fábricas etc. Pouco a pouco, o mundo está começando a compreender que, por meio de alianças amistosas e de cooperação, é possível desenvolver um grande poder. As empresas comerciais, industriais e financeiras que conseguem maior prosperidade são as dirigidas por chefes que, consciente ou inconscientemente, aplicam o princípio do esforço coordenado descrito nesta parte. Assim, se o leitor quiser se tornar um grande líder em qualquer empreendimento, cerque-se de outras mentes que possam ser fundidas num espírito de cooperação, de modo que ajam e funcionem como se fossem uma só.